O de Jesus Cristo está muito perto do que você imagina. Deus abençoe tua casa, tua família. Evangelista Diego, a qual está aí. Eu vou estar fazendo o início de oração aqui. Ele já trazendo uma palavra para o teu coração, porque Deus, Ele tem uma palavra. Deus tirou hoje este momento agora para falar com você, para falar com a tua vida. Jesus tem o de melhor para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Eu vou orar por você, vou orar para nós iniciarmos esse trabalho, e o nome de Deus vai sendo glorificado no nome de Jesus. Deus, graças te damos pela oportunidade, pelo andar, pelo levantar, pelo respirar, ó Pai querido, Pai amado. Eu venho repreendendo agora todo impedimento, toda barreira, ó Pai querido, ó Pai amado, toda ferramenta, todo laço, toda armadilha, todo dado inflamável, papai, todo espírito maligno agora contra este trabalho, meu Pai, contra as nossas vidas, que venha cair por terra, meu Deus e Pai, e que as ondas sonoras venham ecoar desta caixinha, meu Pai, e venha confrontar, consolar e edificar ao mesmo tempo, porque é isso que a tua palavra faz, ela edifica, confronta e consola aqueles que escutam, ó Pai. Venha tocando, venha trabalhando, meu Deus e Pai. Papai, enquanto nós vemos pregando, papai, venha livrando do espírito da morte, do acidente. Venha livrando, ó Pai, de toda a cilada do adversário, do inimigo, ó Pai. Ah, Deus, graças te damos, ó Pai, pela saúde, pelo andar, pelo levantar, ó Pai, pelo respirar. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Toca nesse jovem, toca nessa moça, neste homem, nesta mulher, ó Pai. Venha falar profundamente, meu Pai querido, meu Pai amado, papai, no íntimo, ó Pai querido da alma, meu Deus, porque nós sabemos que a tua palavra é como espada de dois gumes, ó Pai, que penetra ao mais profundo da alma. A palavra chega onde ninguém chega, toca onde ninguém consegue tocar, porque papai, o Senhor conhece o homem, meu Deus, porque o Senhor o criou o homem. Então, papai querido, papai amado, venha falar. Papai querido, obrigado pela oportunidade, mais uma vez nós estamos aqui, podendo, ó Pai, glorificar o teu nome, papai, ganhar almas para o teu reino, e assim, meu Deus, o seu nome ser exaltado, meu Pai. É assim, meu Pai, que eu te peço, e eu te agradeço, no nome de Jesus. Deus te abençoe, evangelista Diego, glória a Deus. Aleluias. Muito boa tarde a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Iniciamos aqui o trabalho de evangelismo no São Jorge. Eu me chamo Diego e nós estamos incumbidos nesta missão de transmitir até vós a santa e poderosa e eficaz palavra de Deus. Então vocês vão estar vendo, constantemente a gente em ação aqui no São Jorge, tanto no assentamento como também pelas avenidas, esquinas e vias aqui do São Jorge. Então se acostuma conosco e Deus tem uma palavra de conforto para o seu coração. A pergunta que não se cala: o que significa o Evangelho? O que se trata o Evangelho? O que é a Bíblia? O que contém nela? Primeira coisa, o Evangelho vai tratar da biografia de Jesus, vai contar a história de Jesus. Os seus discípulos, que foram testemunhas oculares, que acompanhou o ministério de Jesus na terra, são eles que vão falar os seus feitos, são eles que vai narrar, vai contar as histórias de milagres que vai surpreender as pessoas e a nossa vida. O Evangelho é o próprio Cristo, escrito em palavras, em letras. Isso é o Evangelho. E o que é a Bíblia? A Bíblia é o conjunto de todas essas narrações, onde se agrega 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, fechando 66. E para que serve a palavra de Deus?
A palavra de Deus, ela é a bússola para orientar o homem, a mulher. A palavra de Deus, ela traz vida. Ela tem a capacidade de nos renovar. Por quê? Porque Jesus, ele é o próprio renovo. E qual é a intenção da palavra de Deus? É fazer Jesus conhecido entre as pessoas. E quando uma pessoa se inclina e se decide, de uma vez por todas, a ter a curiosidade de abrir as Sagradas Escrituras e começar agora a meditar, ela vai ver coisas surpreendentes que vai surpreendê-la. Ela vai se deparar com fatos que aconteceram lá atrás, mas parece que nós estamos vivendo aquilo que aconteceu lá atrás. Então parece que há uma atualização dos fatos, e a gente começa a pesar isso na balança, e a gente nota e percebe uma grande diferença. A Bíblia menciona a respeito do Cristo, aquele a qual é denominado Filho de Deus, aquele que veio do Pai. A Bíblia apresenta ele como Salvador. Ele veio para nos salvar. Salvar do quê? Porque nós somos míseros pecadores. Nós somos dotados de erros e faltas e falhas. Nós deixamos a desejar. Nós erramos o alvo. Nós saímos da graça. Nós não vivemos na graça. E Jesus, vendo essa necessidade, desse conserto, dessa reconciliação, ele topa, junto ao Pai, de vir a essa terra. E ele veio, nasceu no ventre de uma moça chamada Maria, uma moça pura, virgem, prometida em casamento a um varão justo chamado José. E agora Jesus vai nascer. E isso não aconteceu através da relação entre o homem e uma mulher, mas a virtude do Altíssimo cobriu essa moça. Uma moça que fez voto de castidade, uma moça que se resguardou, uma moça íntegra, uma moça justa. E agora Deus se agrada, vai até ela, o anjo Gabriel chega até ela e traz as boas novas, traz notícias. E aquela jovem se alegra, ela se encanta. E agora o anjo diz que ela vai conceber o Filho de Deus. E diz que uma sombra a cobriu. E a partir daquele instante, ela ficou grávida. José, quando percebe algo estranho, a sua mulher que está prometida em casamento, ele tem o desejo de abandoná-la. Ele tem o desejo de desfazer esses votos, essa aliança. Quando ele pensa consigo desta maneira, o mesmo anjo que apareceu a Maria, agora vai aparecer a José, vai surpreender ele. Ele já está com as suas malas prontas. Ele já sabe na mente o que vai fazer dali por diante, porque a vergonha vai cobrir sobre ele. As pessoas vão suspeitar de um suposto adultério. E ele está com medo dessas repercussões que envolvam o seu nome. Mas Deus, através do anjo Gabriel, traz a notícia que aquela criança que está no ventre de Maria era o Cristo, aquele a qual os profetas antigos mencionam, aquele a qual os profetas falam que surgiria um Salvador. Agora essa moça, ela parte em peregrinação, eles partem em viagem, eles saem da onde eles estão. Maria começa a sentir as contrações, começa a sentir as dores. Ela prevê que logo, alguns instantes, ela vai ser mãe, ela vai estar com o Salvador nos seus braços. Eles não tinham dinheiro, não tinham renda. Eles buscaram algo para que Maria viesse conceber o Filho de Deus. Eles acharam uma estalagem, onde se agregavam animais, uma manjedoura. E ali Maria teve Jesus. Apareceu umas estrelas no céu que brilhava. Ali estavam os 3 magos, ou os pastores.
E eles foram surpreendidos por essa estrela do Oriente. E agora eles se preparam por uma viagem. Algo desperta a atenção daqueles homens. E eles começam a seguir essa luz. Ele se prepara com presentes, para que ele viesse presentear a tal pessoa a qual ele tivesse em sua frente, aonde aquela estrela o guiaria. E nisso eles vão agora em direção a Jesus, o Cristo. Só que eles passam por Belém da Judeia, e ali está um rei chamado Herodes. A Bíblia diz que ele pergunta acerca do rei de Israel, que é Jesus. E Herodes fica perturbado juntamente com a sua corte, porque ele tem em mente que somente ele é o rei dali, e mais ninguém. Ele suspeita de alguém querendo tomar posse do seu cargo. Ele suspeita de alguém que agora está tentando contra a sua vida. E ele coloca agora em busca de saber quem seria esse rei, quem seria este homem. A Bíblia diz que esses homens partem dali, e a Bíblia diz que eles chegam até seu destino. Ele vê Jesus, eles vão presenciar agora Maria e José, e uma criança no braço dessa mulher. Ali eles vão ofertar óleo, incenso e mirra, como dádivas a esta criança. Aleluia. Depois disso, eles não retornam para o mesmo caminho. Eles são alertados pelo anjo de Deus a tomarem outro caminho, porque Herodes vai tentar contra a vida desta criança. Aleluias. Depois disso, Jesus vai habitar numa cidade chamada Nazaré. Uma cidade muito humilde, muito pobre. E ali Jesus vai ser conhecido como Jesus de Nazaré. Aleluia. Ali vai começar o ministério de Cristo. Ele começa a crescer. A Bíblia diz que ele cresce na graça e no conhecimento de Deus. E ali ele vai se fortalecendo, até que chega o ponto que Jesus começa a recrutar os seus discípulos. Ele prevê que já é o momento certo de começar essa tarefa. Uma tarefa a qual Deus o designou. Aleluias. Mas antes disso há uma preparação. Ele agora vai para o deserto. Ele vai ser batizado por João Batista, o precursor, o voz que clama no deserto, vestido de pelos de camelo, e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Este homem agora está batizando. E a Bíblia diz que Deus falou para ele, que a quem ele vê descer a pomba, que incorpora o Espírito, este é o Filho de Deus. João Batista está batizando, e ele diz: eis que eu vejo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava na fila para ser batizado por João. João resiste e diz: eu que careço ser batizado por ti, vem tu a mim. Jesus falou: convém cumprir as escrituras. E Jesus desce as águas. Uma voz brada do céu dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele vê a pomba descendo como corpórea, que é a presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Jesus. Naquele instante o Espírito leva Jesus ao deserto. E ali no deserto ele vai se consagrar 40 dias e 40 noites. Jesus vai para uma tarefa difícil agora. E findando esses dias, a Bíblia diz que o tentador aparece, que é Satanás. Interessante que no ministério de Jesus, desde a sua infância, desde o momento que ele era uma criança, ele foi perseguido. E agora aparece Satanás no deserto, nos últimos dias de consagração, nos dias a qual Jesus está no limite. E quem sabe você está vivendo isso, quem sabe você está passando por isso, quem sabe você chegou no seu limite, e você já não sabe mais o que fazer, não sabe mais a direção a tomar, não sabe mais se está aguardando uma resposta, você está esperando uma providência, você está aguardando um milagre, aleluias. Mas surge o tentador para tentar destruir com tudo. E é bem assim, quando nós estamos focados em algo,
surgem pessoas que são manipuladas, que são agenciadas, que são dominadas pelo mal, para tentar te barrar, para tentar te impedir, para tentar te desiludir, para causar alguma coisa no seu interior que você possa recuar. E não foi diferente no ministério de Jesus. A Bíblia diz que o diabo põe a Jesus à prova, e ele diz: se você é o Filho de Deus, primeiro começa transformando essas pedras em pães, porque eu percebo e noto que você está com fome. São 40 dias que você não se alimenta, são 40 dias que você está em consagração, e você tem poder, você tem autoridade, você consegue realizar essa proeza, você faz esse milagre. Aqui nós estamos rodeados por rochas. Transforma essa pedra num belo pão e se sacia. Jesus olhou para ele e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saia da boca de Deus. Muitas das vezes a gente pensa que para sobreviver, para viver, nós precisamos de algo que possa nos afetar, algo que possa nos prejudicar. Mas a Bíblia diz que Jesus, olhando para o diabo, diz que nem só de pão, não são as coisas dessa vida, nem só de pão viverá o homem, não são das coisas somente desta vida que eu vou viver, mas eu vivo segundo a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que a gente viver segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Sabe por que ela faz a diferença? Porque há conselhos, há orientação. E nós precisamos, a gente acha que não. A gente tem a tendência a não valorizar. A gente passa desapercebido. A gente não faz muita questão. Mas isso, querido, é o que faz a gente sobreviver. A palavra de Deus faz a gente ficar firme. Por quê? Porque Jesus, ele é uma rocha. A palavra de Deus faz eu projetar minha fé nele. Faz eu ter esperança de que algo melhor possa acontecer. Faz eu sonhar com realizações que eu almejo. Faz eu ter aquele desejo de alcançar aquilo que eu tanto almejo, aquilo que eu tanto desejo, aquilo que eu tanto tenho buscado. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus não poupa, ele não se esconde, ele se revela a nós. E uma das maiores revelações de Deus para a nossa vida é a palavra de Deus. E por que muitas das vezes a gente menospreza isso? E por que muitas das vezes nós preferimos a Bíblia fechada? Não é questão de religiosidade você portar uma Bíblia. Não é a questão de religião você ter uma Bíblia na sua casa. Muitas pessoas confundem. Muitas pessoas criticam. Mas não tem como o ser humano viver sem Jesus. A gente viver sem Jesus, a gente é apenas uma matéria. A gente vive como se fosse belo por fora e oco por dentro. É um vazio que predomina o homem. É um vazio que assola a nossa alma. É a tristeza que toma conta desse vazio. É os temores, o medo, o pânico, o desespero, a aflição, a angústia, a solidão, a tristeza. São esses sentimentos que nós vamos agregar se nós rejeitar Jesus como Salvador. A gente vai estar buscando, caminhando e não saímos do lugar. A gente até tenta fazer algo.
A gente tenta se esforçar para conquistar algo, mas da mesma forma que a gente conquista, da mesma forma se vai. A gente não consegue se comparar com as proezas, com as bênçãos de Deus, porque nós não estamos ligados com Ele. A Bíblia diz que existe o Espírito de Deus. Jesus diz: eu vou para o céu, mas não vos deixarei órfão. Enviarei até vós o Consolador. Então Jesus, ele tem a preocupação com os seus, com aqueles que irão de ficar, com a sua igreja que está aqui na terra. Quando eu estou me referindo à igreja, não quer dizer caracterizadamente a igreja de material, mas eu estou falando física, que é eu e você. Ali é apenas um lugar de encontro, é um lugar onde há concentração de fé, é um lugar onde nós se reunimos para testemunhar, para contar das maravilhas que Deus faz e opera. Aleluias! E agora você vê a convocação de Jesus. Jesus chamando todo tipo de homem, desde pescador até médicos, em seu ministério. Mulheres que serviam no seu ministério. Todas as pessoas eram úteis para ele, nada era inútil. Quem sabe você se sinta inútil, inválido. Quem sabe você não se vê na obra de Deus, nesse ofício. Mas Deus te chamou. De que forma Deus me chama? A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo de Deus nos convoca a partir de uma mensagem, a partir de um encontro desse de evangelismo, porque Ele está indo diante do seu coração, Ele está te parando, Ele quer a sua atenção, e Ele gostaria que você ouvisse, desse crédito, que você possa abrir as comportas do seu coração, que você não venha resistir a esse chamado, de vivenciar e viver esse amor, essa união, porque agora você vai ter a companhia, você vai ter um companheiro que vai estar junto com você nas suas tomadas de decisões. Você vai ter a boa presença agradável do Espírito Santo de Deus. Você vai adquirir essa camada que vai fazer toda a diferença na sua vida. Jesus chama um pobre pescador chamado Pedro, André, Lucas, o médico. A Bíblia diz que Deus também chama Mateus, que era cobrador de impostos, trabalhava para o governo de Herodes, o homem fraudulento, o homem que roubava as pessoas, até que um dia ele viu uma movimentação, ele percebeu que estava vindo diante dele, há rumores, boatos, há conversas, que Jesus está se aproximando. Ele era de baixa estatura, mas ele desejava vê-lo, e ele não poupou esforços, ele deixou seu serviço de lado, e foi ver quem era esse Jesus que estava vindo. Só que agora ele está diante de uma multidão, ele é de baixa estatura, ele não está acompanhando os fatos. E ele quer estar por dentro. E agora ele tem a ideia, ele percebe que em sua volta existem árvores. Ele percebe uma grande figueira. E isso será o desafio da vida dele. Qual é o seu desafio?
Qual que é o desafio que você precisa conquistar, vencer? Aleluias! O desafio de Zaqueu, o cobrador de impostos, era subir naquela figueira e de lá de cima ele contemplar a cena e ver Jesus. E ele vence esse desafio. Ele sobe naquela árvore e ele vê Jesus de longe. Jesus também percebe, nota algo diferente, algo que sai da normalidade, dos padrões da normalidade. Se tem uma coisa que Deus nota, são coisas que nós fazemos no reino de Deus, que sai da zona do conforto, que a gente costuma viver muito na zona do conforto. Nós não quer se desgastar, nós não quer se esforçar, essa é a realidade. Nós quer as coisas de mão beijada. Mas Zaqueu não, agora ele vai remangar a manga, ele vai deixar de lado o que ele é. E tem momentos da nossa vida que nós temos que deixar de lado o que nós somos. Porque o que nós somos já não interessa mais. O que interessa é a gente estar na presença do Cristo. E Jesus percebe aquele homem e diz: Zaqueu, desça depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Entrou a salvação na sua casa. Ele se alegra. Quem diria que Jesus vai querer jantar comigo? Quem diria que Jesus vai sentar na minha mesa? Quem sou eu? Ele diz que Jesus janta, se alegra, e depois algo vai surpreender. Ele vai dizer assim: olha, se eu roubei alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Se eu tirei o direito do pobre, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus se alegra e diz: olha, Zaqueu, entrou a salvação na sua casa. Aleluias. Glórias a Deus. Daí, no livro de Tessalonicenses vai dizer: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. No livro de Tessalonicenses, há uma advertência, está advertindo nós, está cobrando a atenção nossa, há uma exclamação, está falando que o dia do Senhor, ele virá, mas como semelhança a um ladrão. Querido, será que você percebe? Será que essa percepção, você consegue perceber quando o ladrão está agindo? Nós notamos quando ele passou, quando nós percebemos que algo sumiu, desapareceu, ou algo que foi destruído, algo que está faltando. Então Jesus pega isso de uma forma simbólica. Ele está dizendo que quando ele voltar, ele vai voltar como se fosse nessa forma. Eu percebo aqui, através deste versículo, que Jesus, ele vai tomar algo para si. E esse algo que ele vai tomar para si, são os seus, que são a igreja, é o seu povo. E para mim ser povo de Jesus, para mim ser servo de Jesus, o que eu preciso fazer? Você precisa confessá-lo.
Se lembra do ladrão na cruz? Ele diz: nós merecemos isso que nós estamos passando aqui. Mas esse homem nada fez para merecer. E além do mais, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Primeira coisa, ele percebe que o que ele fez era errado. E ele já demonstra um arrependimento. Porque ele diz: nós merecemos isso daqui. Ele não está se queixando de estar crucificado ali. Ele tem na consciência que ele errou, que ele cometeu algo grave e agora está sendo punido. E ele fala para aquele homem, que é o seu comparsa: este homem nada fez para merecer isso. Ele está falando de Jesus. Ele reconhece que aquele homem é santo. Ele reconhece que aquele homem é piedoso, bondoso, é justo. E depois ele vai dizer: lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que aquele homem que estava ali era o Cristo enviado de Deus, era o Messias. E será que hoje nós reconhecemos Jesus como Messias, o nosso Salvador? O que tem atrapalhado essa geração são os entretenimentos, a tecnologia, que projeta algo de ficção, algo que não é verdadeiro, fictício. E Jesus ele virá como ladrão de noite. Ele vai surpreender e vai pegar muitos desprevenidos. A Bíblia diz que se seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não tem direito ao reino de Deus. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, não tem parte no reino de Deus. A partir do momento que você levanta as suas mãos e confessa Jesus como único suficiente Salvador, e se arrepende, e não torna a fazer coisas a qual você fazia, e você tinha consciência de tais coisas a qual você faz, que é errado, que é contra a lei de Deus e contra a lei dos homens. A partir do momento que você tem esse conhecimento, caiu as escamas dos seus olhos, você mostrou arrependimento, isso se trata agora de uma conversão. Você mudou. Você não tem mais os pensamentos voltados para o mal. Agora seus pensamentos são bons. Está tendo uma alteração dentro de você. Porque o Espírito Santo de Deus começou a realizar uma grande obra. Aleluias. Para que você se torne filho de Deus. Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, dele-os o poder de serem feitos filhos de Deus. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Querido, isso daqui são coisas que foram profetizadas. Isso daqui é uma profecia de coisas que têm a ver com o nosso tempo. Aqui o apóstolo Paulo está tratando de assuntos do futuro,
dizendo a respeito da vinda do Senhor. Ele está falando que os homens vão comentarem a paz e a segurança, fica tranquilo. Então, lhes sobrevirá uma repentina destruição. Aqui está falando de guerra, de confronto, de combate, de luta, de facção. Quando todo mundo achar que tudo ficou bom, agora se pondera uma paz artificial. As pessoas têm essas sensações. Quando todos suspeitarem isso, vai ocorrer uma repentina destruição. Quer dizer, serão atacados, serão destruídos. Ele trata de algo semelhante como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Deve ser a coisa horrível as dores de um parto. Deve ser desesperador. É algo, sim, chocante, impactante. E não vai haver escape. Mas vós, irmãos, agora Paulo está voltando a falar com a igreja. Já não estáis em trevas. O que são as trevas? As trevas são algo que é do mal. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. A Bíblia diz, ai de vós, moradores da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando nós tratamos desse assunto, as pessoas banalizam. As pessoas não levam muito em consideração. Mas é um assunto de extrema importância. Nós sabemos que o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. E Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quem é que você acha que faz o homem tirar a sua própria vida? Tirar a vida do seu próximo? De matar, de estrupar, de abusar? De colocar na dependência de um vício? E isso lhe afetar a sua vida, afetar seu casamento, seu relacionamento, afetar o seu trabalho, afetar seus parentes, amigos, vizinhos, causa uma deturbação na onde está. É só briga, desavença, desentendimento. Aleluias. Mas vós, irmão, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Quer dizer, se eu estiver na luz, eu não tenho que temer a nada. A Bíblia diz que Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Tudo bom? Então você é a luz. E a luz, quando ela é acesa, quando ela é ligada, ela vai transmitir luz para todo aquele ambiente. E as trevas não suportam tais luzes. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aqui Paulo está falando. Quer dizer,
existe algo que não é igual. Você nota a diferença. A diferença é que um está na luz, o outro está nas trevas. Um faz aquilo que lhe apraz as coisas de Deus e aquilo aborrece a Deus, que é as trevas. A maioria dos crimes acontece à noite. A maioria das coisas ruins acontece à noite. A Bíblia diz, não durmamos, pois, como os que demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Tem pessoas que estão adormecidas. Ela não percebe as coisas que estão de fato acontecendo. Para ela está tudo normal. Querido, nós vivemos um tempo difícil. Nós estamos passando por um momento delicado. Não é apenas pelo lado da política que a gente vê esses confrontos, resistências, partidos, mas a gente percebe também na vida de pessoas. As pessoas cada vez mais ausentes de Deus, longe de Deus. Você não vê tanto interesse na massa. As pessoas estão desinteressadas. Quando se trata dos assuntos a respeito de Deus, para as pessoas, não faz muita questão. Para mim não me interessa. Eu quero viver o hoje. Eu quero desfrutar que o mundo tem me oferecer. Mas a gente tem sobre as nossas cabeças um relógio, um tempo, que um dia vai se findar, que um dia vai se acabar. Você sabe o tempo que você tem sobre essa terra? Nós não sabemos. Mas a gente percebe que a duração do homem é até 80 anos, depois disso já enfado, é o que a Bíblia diz. E o homem é como a flor que nasce, ele cresce, murcha, seca e morre. E a nossa duração, a Bíblia diz que nós somos apenas um peregrino e forasteiro neste mundo. E nada trouxemos deste mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo que comer e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Eu vejo as pessoas na correria frenética, dia após dia, correndo atrás de algo. Elas se esforçam, elas batalham, ela deixa de lado até mesmo os seus valores para conquistarem um objetivo, uma realização, um sonho. Mas o mais essencial na vida do ser humano é a gente ser portador de Cristo, é você portar Ele, é Ele ser seu amigo, seu companheiro. Ele vai fazer toda a diferença na nossa vida, na minha e na sua vida. E muitas vezes a gente priorizamos as coisas à nossa volta, nós olhamos para o lado da matéria. Nós olhamos as coisas que foram criadas pelo homem. E nós deixamos de olhar para cima de onde virá a nossa redenção. A Bíblia diz que nós devemos levantar as nossas cabeças. Pensar nas coisas que são de cima, buscar o reino de Deus, sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas na nossa vida. Então nós precisamos se despertar para vivenciar e viver um grande avivamento. O que está faltando é um avivamento em massa. Um avivamento que venha nos contagiar. Nisso nós iremos despertar para ver as coisas que Deus vai operar e vai fazer. A Bíblia também nos orienta a vigiar. Cuidado
Cuidado para não entrar na corrupção deste mundo. Cuidado com os convites. Muitas pessoas batem na sua costa e dizem: eu sou seu amigo, eu sou seu parceiro. Mas o cara está preparando algo contra você nas suas costas. O teu amigo se chama Espírito Santo de Deus, seu amigo é Jesus Cristo, que se importa com você. E quando a pessoa cai atrás de uma grade, quando a pessoa está lá na cadeia, será que os amigos vão lá visitar? Poxa, meu parceirão fechou comigo. Pô, eu tive a preocupação, estava lá em casa pensando em você e vim aqui. Será que acontece isso? Mas sabe quem vai estar com você lá? O Espírito Santo de Deus. Quando você cai enfermo no hospital, você está lá lutando para viver. Será que seus amigos vão lá? Mas vai estar lá o Espírito Santo de Deus te consolando. Olha, ainda existe uma esperança. Eu estou aqui. Fica tranquilo, eu vim trazer a paz. Eu vos dou a minha paz. Não vou lá, dou como o mundo a dá. Não se atemorize, não se espante. Credes em Deus, credes em mim. Aleluias. E sejamos sóbrios. Fica atento. Abre os seus olhos. Vive o tempo que vos resta na carne, na presença de Deus. Nós não sabemos o momento e a hora que há de vir o nosso Senhor Jesus. Jesus vai voltar e vai pegar as pessoas desprevenidas. Ele falou que quando voltasse ele acharia fé na terra. Ele faz uma indagação, uma pergunta. Por quê? Porque as pessoas não crerem mais. As pessoas se tornaram incrédulas. Estão desacreditadas. Por conta do quê? Dos rumores, dos efeitos colaterais. E que efeitos são esses? De outras pessoas apresentar um outro evangelho. Um evangelho anátema. Um evangelho maldito. Onde se prioriza só a prosperidade na vida do ser humano. E as coisas do reino de Deus, eu estou dizendo, é reino de Deus, não é reino material. Se pregarem dizendo a você: olha, vamos fazer uma campanha de 20 e poucos dias para você ter sua casa, o seu carro. Isso é um evangelho de mentira, de farsa. O verdadeiro evangelho quer promover sua salvação. O verdadeiro evangelho quer curar sua alma. Paulo, ele tinha uma preocupação com os irmãos. Ele exorta a Timóteo a ficar em tal cidade, porque ali começou a se levantar algumas pessoas deturbando o evangelho. Fica aí, Timóteo, prega a palavra de Deus, alerta as pessoas, mostra o verdadeiro evangelho, aquilo que você aprendeu de mim, meu filho. É a mesma coisa que Jesus pede para os pregadores de hoje. Apresenta o verdadeiro evangelho é do reino de Deus. E Jesus pregou esse evangelho lá no Monte das Beatitudes. Que ele começa a falar: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Que serão fartos, ricos. Esse é o verdadeiro evangelho, que é voltado para a área espiritual do homem. A área material, Deus irá te capacitar. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te fortalecer a buscar. Mas tudo de uma forma moderada para você não se perder. Ele vai deixar você ganhar o pão de cada dia. Ele não vai deixar faltar para que você não venha roubar nada que seja de ninguém. Porque Ele vai te dar. Porque Ele tem a boa intenção de nos abençoar, nos alcançar com as suas bênçãos. Quando nós estamos na presença de Deus, a bênção vem até nós.
Eu estava desempregado. Eu estava orando, muito preocupado com a obra de Deus, vendo a necessidade de poder atender isso. Eu dobrei os meus joelhos e fiz um voto. Falei, Senhor, eu preciso de um trabalho. Eu preciso de um trabalho como eu tinha, 12 por 36. E ali eu falei para minha esposa brincando, eu falei, Thalita, antes do final do ano eu vou estar trabalhando. Eu nem vou passar o ano novo, eu vou estar trabalhando. Eu estava no sítio, na chácara da minha sogra, do meu sogro, eu e minha esposa. De repente meu celular tocou. Eu falei para minha esposa, eu não vou atender. Porque deve ser aquelas chamadas promocionais das operadoras. Eu não vou atender. A minha esposa olhou para mim e falou, atende o telefone, que é um trabalho, é um serviço. Eu falei, tá bom, vou atender. Atendi. A pessoa falou assim, oi, tudo bem? Estou falando com o Diego. Eu falei, sim. Pois bem, eu estava olhando aqui o seu currículo e eu gostaria de marcar uma entrevista com o senhor. Eu falei, tudo bem, nós marcamos a entrevista, passei na entrevista e estou empregado para a glória de Cristo Jesus. Isso é o Deus que a gente serve. Você já profetizou algo na sua vida hoje? O que é impossível aos olhos do homem, tudo é possível para Deus. E Deus assim faz. Outra coisa, a gente queria sair do aluguel. E nisso, a minha esposa chorava, eu me preocupava, trabalhava muito. E não conseguia, aquela coisa toda. Daí eu falei com Deus, falei, Senhor, eu preciso de uma casa. Eu preciso sair dessa situação. Está difícil, não estou conseguindo. Daí Deus pegou, nós viemos 3 vezes neste lugar aqui, no São Jorge. Via uma casa e não dava certo. 3 vezes nós viemos aqui e não dava certo de fechar negócio. Chegou uma certa altura que eu falei, eu vou desistir. Vou deixar quieto esse negócio. Deixa pra lá, no tempo de Deus ele faz. Daí eu conversei com o jovem Daniel e falei, Daniel, sabe de alguém que tem uma casa aí? Daí o Daniel conversou, falou, sei. Daí eu falei, então tá bom, vou aí pela 4ª vez. E não é que deu certo? Por quê? Porque Deus tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida são propósitos de Deus. São propósitos até mesmo para nos corrigir se for necessário. E qual é o propósito de Deus? Aqui no São Jorge, eu morando aqui, é pregar o Evangelho. É anunciar Jesus Cristo neste lugar. Lá na Zona Sul, lá no União da Vitória, a gente já era até conhecido. Ô irmão Diego, tudo bem? Ô papai do Senhor Jesus. Ô irmão, vem trazer a palavra de Deus aqui. Pregamos em vários lugares lá para a honra e a glória de Jesus. Tivemos o respeito, respeitamos as pessoas. E tudo isso por conta de Cristo. É Ele que preparou. Então vou encerrar aqui agradecendo ao Senhor pela sua vida. Estou feliz de morar aqui. E eu quero ajudar você. Eu quero abrir um convite a você. Eu nunca fui numa igreja. Vai fazer uma visita. Vai nos cultos, leva a sua família, os seus filhos. Dobra seu joelho lá, derrama suas lágrimas.
Ah, mas irmão Diego, aonde você vai estar semana que vem? Eu sei que nós vai estar aqui, mas nós vai estar lá no assentamento aqui, ó. Nós vai pregar nessas ruas aqui. Ah, mas eu gostaria de acompanha a gente pelas redes sociais. Você escutar o barulho da caixa, vai até lá. Vamos comungar junto a fé. Vamos compartilhar o pão, que é a palavra de Deus. Vamos orar para que Deus entre com providência neste lugar. Orar a Deus para que Deus toque nos corações das pessoas que estão administrando essa cidade, para que elas possam olhar com o olhar de amor, para que elas possam, quem sabe, asfaltar aí no assentamento, para que as nossas vidas possam cada vez melhorar mais. Vamos orar a Deus então nesta hora? Então tá. Então eu vou deixar. Então eu vou passar o microfone para o jovem Daniel e ele vai estar orando. Mas antes de eu passar para ele, eu só vou fazer uma oração aqui para o bairro. Senhor Jesus, eu peço carecidamente, Pai. Eu testemunhei, contei aquilo que o Senhor faz. E eu gostaria que o Senhor tocasse no coração das autoridades de Londrina e que viesse maquinários para este lugar, para que seja asfaltado as ruas, feito o que falta no bairro, que possa melhorar cada vez mais o ambiente onde a gente mora, e que haja paz, que haja harmonia, que haja a sua presença no nosso meio, que haja conversão, que o Senhor possa reprimir todas as trevas, em nome de Jesus, e que o Senhor possa trazer aos corações o teu amor, o amor do Evangelho, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o povo do São Jorge. Vamos orar para encerrar esse trabalho. Na próxima semana, ou mesmo nessa semana, vamos ver se Deus prepara. Nós vamos estar com o nosso irmão Diego aí, trazendo uma palavra do teu coração. Deus te abençoe, um abraço aí, povo do São Jorge. Amamos vocês em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Estamos ali na rua Bernardo Pereira Trindade, Igreja Evangélica Face a Face com Deus, ali no Pastor Jacques e Marta. Estamos com os cultos nas terças, no sábado e nos domingos, a partir das 7h30. Você é o nosso convidado especial que ouve uma palavra que é mais desse Deus, que é a salvação para a tua casa, para a tua família, que é algo novo, uma trajetória, um caminho novo para a tua vida. Nós estamos ali para a glória e o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu vou orar para nós encerrarmos. Então, um abraço e logo, logo estamos aqui, enchendo o saco um pouco de você. Deus te abençoe, Senhor grande Deus. Abençoa este povo, abençoa a cada vida, a cada família. Vai trabalhando, eu repreendo toda agora espírito de morte, acidente. Eu repreendo agora toda a ferramenta preparada. Alcança a família do irmão Diego. Alcança a minha família, meus filhos. Vai alcançando, ó Pai, querido, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Vai falando mais e mais, ó Pai, que o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. O Senhor é o Deus que faz em existência aquilo que não existe. O Senhor é o Deus que abençoa, abre porta, fecha porta. O Senhor é o Deus, ó Pai, que tem salvação para nossas almas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que estamos aqui. E assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um abraço, povo. Deus abençoe em nome de Jesus. Pessoal, estou aqui com 2 Bíblias e eu gostaria de presentear você com elas. Tem algum custo? Não, o custo é de você vir retirar aqui da minha mão e levar para sua casa para você ler, meditar. E eu gostaria de saber quem que vai querer uma Bíblia. É gratuita. Pode vir buscar aqui. Eu estou te oferecendo a palavra de Deus. Eu quero convocar também os pastores deste lugar para que a gente possa conversar e a gente fazer um evangelismo em massa neste lugar.
convocar as igrejas que aqui estão me ouvindo, membros, cooperadores, presbíteros, diáconos, pastores evangelistas. Então vem, vamos conversar e vamos marcar uma data para a gente evangelizar em massa essa região, no nome de Jesus. Quem vai querer uma Bíblia, pode vir retirar. Eu estou te dando de presente. Não tem? Então tá bom. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Apenas sua história ficou